Se esta mensagem edificar a sua vida, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta verdade e permaneça conosco no estudo fiel da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração enquanto ouvimos esta exposição de Romanos, capítulo 2. Leitura do texto. Romanos, capítulo 2, do versículo 12 ao 16. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Nesta passagem, o apóstolo Paulo dá continuidade ao seu argumento central. Toda a raça humana está debaixo da condenação de Deus. No capítulo 1, Paulo mostrou que os gentios, os povos pagãos que nunca receberam a lei de Moisés, estão condenados por causa de seus pecados. Agora, no capítulo 2, ele demonstra que os judeus também estão condenados, bem como qualquer ser humano sobre a face da terra. O objetivo de Paulo é claro: destruir toda falsa segurança espiritual. Não importa se a pessoa é pagã, religiosa, moralista ou conhecedora da lei. Todos pecaram e todos precisarão prestar contas diante de Deus no dia do juízo. O ponto central desta passagem é que Deus julgará a todos com absoluta justiça, sem acepção de pessoas, de acordo com a luz e o conhecimento que cada um recebeu. O juízo divino não será baseado em privilégios religiosos, em títulos, em tradição ou em aparência externa, mas na realidade do coração e na resposta dada à revelação de Deus. Paulo afirma no versículo 12 que todos os que pecaram sem lei perecerão, e todos os que pecaram debaixo da lei, pela lei, serão julgados. Aqui ele responde a uma possível objeção judaica. Como Deus pode ser justo se alguns receberam a lei de Moisés e outros não? A resposta é simples e profunda. Deus julga cada pessoa conforme o conhecimento que ela teve. Os gentios não serão julgados pela lei de Moisés, pois nunca a receberam. Mas isso não os torna inocentes. Eles serão julgados com base na revelação que receberam por meio da criação e da consciência. Já os judeus que receberam a lei escrita serão julgados por essa mesma lei. O resultado, porém, é o mesmo. Todos estão condenados, porque tanto gentios quanto judeus pecaram contra a luz que possuíam. A lei de Deus revela o caráter santo de Deus. Ela mostra o que ele ama, o que ele odeia, o que ele exige e o que ele proíbe. A lei expressa a santidade, a justiça, a bondade e a ordem estabelecida por Deus para a vida humana. Deus julgará as atitudes, escolhas, pensamentos e decisões das pessoas com base nessa lei. O julgamento será absolutamente justo, porque Deus não cobrará de ninguém aquilo que não lhe foi revelado. Paulo deixa isso ainda mais claro no versículo 13. Os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Os judeus se gloriavam por ouvir a lei todos os sábados na sinagoga. Com o tempo, passaram a acreditar que o simples ato de ouvir a lei já os colocava em vantagem espiritual. Paulo destrói essa falsa segurança. Ouvir a palavra de Deus é importante, mas ouvir sem obedecer não salva ninguém. Ter acesso à verdade não justifica ninguém. Conhecimento espiritual sem obediência apenas aumenta a responsabilidade. O mesmo princípio se aplica a nós hoje. Frequentar uma igreja, ouvir sermões, cantar louvores e ler a Bíblia não nos coloca automaticamente em vantagem diante de Deus. Pelo contrário,
Quanto maior a luz recebida, mais severo será o julgamento, se não houver arrependimento verdadeiro. Deus não julgará com base no privilégio, mas no procedimento. A fé verdadeira sempre se manifesta em uma vida transformada. Li o dia do juízo e o juiz. No versículo 16, Paulo afirma que haverá um dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os segredos dos homens. O juízo será realizado por Jesus Cristo. Deus entregou o julgamento nas mãos do Filho para que ninguém questione a justiça do juiz. Jesus se fez homem, viveu entre nós, sofreu, foi tentado, conheceu a dor, a rejeição e a fraqueza humana, porém sem pecado. Ele é o juiz perfeito. Nesse dia, não apenas as obras externas serão julgadas, mas os segredos do coração, intenções, pensamentos, motivações ocultas e pecados escondidos. Toda a hipocrisia religiosa será exposta. Esse juízo está em conformidade com o Evangelho. Paulo não ensina a salvação pelas obras, mas ensina que a fé verdadeira produz frutos visíveis. As obras não salvam, mas revelam quem realmente creu. A lei gravada no coração e a consciência. Paulo explica que os gentios, mesmo sem a lei escrita, possuem a lei gravada no coração. A consciência funciona como um tribunal interno que acusa ou defende. Todo ser humano nasce com um senso moral básico do certo e do errado. Isso não vem da evolução, nem apenas da cultura, mas do fato de que fomos criados à imagem e semelhança de um Deus moral e santo. Mesmo povos que nunca ouviram falar da Bíblia demonstram valores como justiça, cuidado com os fracos, punição do mal e defesa do bem. Ainda que esse senso moral seja imperfeito, ele é real e universal. Por isso, ninguém poderá alegar ignorância no dia do juízo. Até o menor código moral que uma pessoa cria para si mesma é constantemente violado por ela própria. Ninguém vive de forma consistente nem com o próprio padrão ético. Na conclusão e a necessidade do Evangelho, o resumo de Romanos 2, 12, 16 é claro: ninguém é inocente diante de Deus. Gentios e judeus, religiosos e irreligiosos, todos pecaram e todos estão condenados se Deus não agir em misericórdia. É exatamente aqui que entra o Evangelho de Jesus Cristo. Deus, em sua graça, enviou o seu Filho para salvar uma humanidade perdida, condenada pela própria consciência e incapaz de se justificar. Jesus cumpriu perfeitamente a lei que nós quebramos. Na cruz, ele levou sobre si a culpa dos nossos pecados. A única esperança de escapar do justo juízo de Deus é crer em Cristo, arrepender-se do pecado e confiar plenamente na obra da cruz. Essa verdade nos motiva à evangelização, à missão e ao testemunho. As pessoas sabem no íntimo que estão erradas. Existe uma ponte no coração humano, a consciência. O Evangelho responde exatamente a essa angústia. Se esta mensagem falou ao seu coração, arrependa-se, confie em Jesus Cristo e viva para a glória de Deus. Inscreva-se no canal, compartilhe esta palavra e ajude a levar o Evangelho a outros. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conduza ao arrependimento, à fé verdadeira e à vida eterna, por amor de Jesus. Amém.